Pessoal, nesse vídeo aqui, ainda dando continuidade à montagem do barquinho de controle remoto que funciona somente com energia solar, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o pequeno circuitinho ligando o diodo, na verdade os dois diodos, ligando o capacitor eletrolítico, que pode ser um ou mais de um para aumentar essa capacitância, colocando tudo isso junto, fazendo a ligação de outros componentes que estão no entorno, como o ESC, o BEC, também a ligação direto à célula solar. Vou colocar isso daí no sol para a gente poder ter uma ideia de como é que está acontecendo, ver isso funcionando na prática, ver o capacitor sendo atuado ali na prática. E vou tirar também a película protetora, tem uma observação muito importante na questão da película protetora, na hora de você retirar ela. Eu já ouvi outras pessoas reclamando desse tipo de coisa. Então, esse monte de coisa vai acontecer hoje nesse vídeo. Dá uma acompanhada aí no passo a passo. Bom, aqui eu queria mostrar rapidamente a adaptação que eu fiz para que a gente possa ligar da melhor forma todos os componentes no circuito. O que eu tenho aqui? Eu tenho as duas células solares aqui, aonde eu coloquei um bullet. Na verdade, o ideal seria até colocar, na verdade, o bullet fêmea para evitar um curto-circuito nos terminais da placa solar, mas aqui está um bullet. Por quê? Porque assim eu posso tirar facilmente essa célula solar e colocar em outro projeto para fazer algum outro experimento e não fica soldado nesse circuito. E aí o bullet vai ligar aqui, o outro lado vai ligar aqui, e aí a gente tem essa parte e esse outro lado que é muito parecido, tá? Aonde liga a outra célula solar, aí onde vai ligar o capacitor, vão ligar os diodos, a gente vai ter um pequeno circuitinho aqui. Desse circuito sai um outro fio com mais dois bullets na ponta. Esses dois bullets vão entrar aqui no ESC, no BEC, vão se conectar aqui. E a gente tem também aqui mais bullet que eu coloquei no motor. Então o bullet do motor já está soldado também. Bom, eu já falei para vocês que o meu capacitor de 4.700 microfarads que eu ia colocar aqui, ele estava ruim. Então eu coloquei na ausência dele um de 1.000 microfarads. Porém, a gente pode aumentar o valor desse capacitor tão somente pegando outros capacitores eletrolíticos, que são capacitores de alta capacitância, e colocando em paralelo com esse aqui. A observação que tem que ser feita é quanto à polaridade, porque esse tipo de capacitor ele é polarizado. O lado negativo desse capacitor é identificado por essa faixinha, essa marca aqui com esse sinalzinho de menos. Então eu devo colocar essa faixinha aqui desse lado aqui, o terminal correspondente a esse lado, junto com o terminal negativo desse capacitor que está aqui, ou seja, esse aqui é o negativo. Então soldando em paralelo, colocando, por exemplo, dessa forma daqui, colocando em paralelo, eu vou aumentando a capacitância e assim eu aumento o valor do capacitor, tratando ele como se fosse uma capacitância equivalente, ou seja, o resultado da capacitância equivalente é o somatório dessa capacitância com essa daqui, porque eles estão ligados em paralelo. Bom, então aqui nós temos os dois capacitores agora em paralelo, negativo e negativo, positivo com positivo. Aumentamos a capacitância, nesse caso, somando 1.000 microfarads com 2.000 microfarads. E assim fica fácil também de medir o consumo de corrente de todo o circuito na hora lá da prova prática, quando o barco estiver navegando, porque com bullet fica fácil soltar as extremidades e medir a corrente aonde eu quiser, no ponto que eu quiser medir. Então tem duas vantagens. Primeiro, dessa parte de medir as correntes, depois tem a vantagem de poder tirar facilmente todas as peças sem ter que dessoldar nada. Posso tirar a célula, posso tirar o BEC e o ESC, posso tirar o motor, posso tirar tudo daqui facilmente, sem grandes dificuldades. Bom, então aqui a gente tem um teste rápido das células solares, né? Temos as duas aqui. Vou trazer o multímetro um pouquinho mais para cá. Pronto, aqui está o multímetro, está aparecendo agora. Então, o que eu tenho é que quando a gente coloca a mão sobre aqui, faz uma sombra, a gente vê que tem uma queda, e essa queda ela é suave. E ela vai ser mais suave conforme o valor desse capacitor eletrolítico aqui. Eu estava colocando um de 4.700, que seria o ideal, né? Seria um valor bom, só que eu vi que aquele meu capacitor estava ruim. E agora eu coloquei um de 1.000 microfarads. O ideal é colocar até mais, de repente mais um em paralelo ali, ou mais dois, justamente para evitar essa oscilação aqui. A gente tem nesse momento aqui, tem um pouco de sombra, né? Como vocês podem ver na placa. E está dando 12, quase 13 volts. Ou seja, está perfeito para poder fazer a instalação.
Bom, eu estava realizando testes, então ainda não havia retirado a película protetora. Agora eu tirei, né? A gente está com essa placa aqui já sem a película protetora. Essa daqui a gente pode ver que ainda está com a película, né? Eu vou fazer a retirada dela com cuidado. Acho que não tem necessidade de fazer essa retirada com violência, né? Então, tirar aqui bem suave aqui para evitar qualquer coisa. Eu ouvi um pessoal falando a respeito disso aqui, ó, que quando tira, algumas partes aqui acabam saindo. Eu ouvi falar, é um pouco da qualidade, né, do material, de repente não ser aquela melhor placa. Eu ouvi algumas pessoas reclamando disso na internet, falando que quando eles soltavam a película, uma parte dessa proteção da placa acabava saindo. Ali eu vi que deu um probleminha na hora que eu estava tirando, né? Ó, aqui ó, um pedacinho aqui, ó. Como se fosse a proteção, a camada de proteção dela que acaba saindo. Daí mais uma razão pela qual eu vim tirando bem devagarzinho, porque eu já havia lido um pouco a respeito disso. Eu acredito que não seja toda a célula solar, na verdade nem pode ser. Isso aqui é uma questão da qualidade desse modelo aqui, né, que eu estou utilizando, que deu algum problema na fabricação, no lote ou coisa do tipo, né. Ó, ali saiu mais um pedacinho, tá vendo? Uma peliculazinha aqui que soltou. Agora eu vou terminar de tirar aqui. No geral parece que tá indo, ó. Aqui, ó, aqui tem um probleminha aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó. É como se ficasse em evidência aqui a parte da ligação, da interligação entre as diferentes células da placa. Ah lá. Eu vi isso aqui, alguns comentários a respeito desse assunto aqui. Uma pena, né? Mas é uma película bem de leve que tem aqui por cima. Eu acho que é mais um acabamento, tá vendo? E aí quando você tira, acaba por trazer esse acabamento. Porque você passa o dedo aqui, você não sente, obviamente, esses contatos que estão aqui embaixo fazendo a interligação dessas células. É tão somente um acabamento, e esse acabamento, ele acaba saindo parte dele quando você tira o plástico. A outra placa não sofreu tanto, essa daqui sofreu um pouquinho mais. Bom, é isso. A gente se vê aí no próximo vídeo, dando continuidade a essa montagem do barquinho, que tem um monte de coisa ainda para acontecer, e ele ainda nem foi para a água, ainda falta aí um bocado de trabalho para a gente fazer. Um abraço, tchau, tchau!